Mais um ministro da Saúde, né? Saiu segundo nesse ano. Nosso presidente parece que está obcecado por ideias pessoais e tripudia, fala, age nos limites da inteligência dele. Quem é que perde com isso? O coronavírus só mata pessoa idosa, com mais de 60 anos, sei lá, pessoas com deficiência, doenças fragilizadas. Então, estava vendo um filme sobre a juventude hitlerista. É isso que eu estou vendo as coisas acontecerem, do nascimento ao ocaso do nazifascismo. Racismo, preconceitos, uma série de coisas. Mas isso seria querer demais. Eu acho que, de fato, há uma deficiência intelectual muito grave num presidente que foi eleito, vamos dizer assim, de forma acidental até, porque o prestígio do PT era tão ruim que qualquer candidato que o PT apresentasse teria o risco de perder. Até ainda mais quando o Lula demorou para aceitar o candidato dele. Essas coisas malucas da política. O poder corrompe, o poder apaixona, o poder é afrodisíaco, o poder tem uma série de características que demandam daqueles que ocupam cargos elevados uma base ética muito forte e saudável. Eu estava vendo a palestra do Leandro Carnal. É fácil de vê-la no YouTube. A última, eu imagino que tenha sido a última. Não dá para dizer nome, né? Não dá para falar que as nossas leis proíbem até que a gente ofenda as suas excelências. Suas excelências exigem respeito, mas respeito ao cargo, respeito ao uniforme, respeito à corporação, respeito a quê? O povo brasileiro merece respeito acima de tudo. E o que está acontecendo é uma tragédia. Está no começo. Uma série de remédios possíveis. Ainda hoje eu vi uma apresentação do Hospital Albert Einstein falando sobre as hipóteses de remédio. Em algum lugar deve ter essa mensagem. E nós, as pessoas idosas, nós estamos condenados? Vamos ter que ficar presos aqui? O relaxamento do isolamento social é circunstancial, depende do lugar, depende da cidade. A base do transporte de cargas no Brasil é em cima de caminhões. Então, os caminhoneiros deveriam passar, à medida que avançasse, por inúmeras avaliações sucessivas, porque
porque eles têm condições de propagar as doenças. Como também quem usa avião, Bem, o pior sistema em termos de Covid foi o transporte aéreo. Turismo. Lógico que a atividade econômica é essencial. Isso ninguém duvida disso. Mas quais atividades? E o que fazer? Está vendo até criar núcleos autossustentáveis nas próprias cidades. Isolamento por bairro. É o jeito? Se for necessário, lockdown, sei lá, muito nome, muito anglicismo por aí. Os Estados Unidos estão num pesadelo total e absoluto. O presidente lá não sabe mais o que fazer para a disputa eleitoral que se aproxima. Errou feio. E o pior de tudo para nós é que ele é o padrinho do nosso presidente. Nosso presidente parece que é apaixonado por ele. A CNN tem feito boas reportagens sobre essa questão. As charges. Os Estados Unidos, Kagel, não sei como é que pronuncia isso, mas são sensacionais. Aqui parece que agora é proibido fazer charge, né? Não podemos tripudiar contra nossas autoridades. Mas e aí, né? Qual vai ser o nosso futuro? Quando que esse pesadelo será suportável? Todo dia a gente vê um filme, a reportagem, a rede internacional, aí tem lá o português, francês, espanhol, japonês, chinês. A informação não falta. Será que o nosso presidente está querendo esconder o sol com a peneira? Ele está num caminho errado, gente. Ninguém quer que ele seja um mau presidente. Seria burrice. Ele foi eleito, por bem ou por mal, foi nosso presidente eleito. Então, o presidente Jair Bolsonaro ainda pode se corrigir. Todos erram. Isso é natural, ninguém é perfeito. Ele pode, até exemplo do Donald Trump, inventar um inimigo externo aí. Olha, a culpa é da China, sei lá de onde, coitado da China, estão levando cacete aí, todo lado. Se a culpa é deles ou não, nós vamos descobrir lá para frente. Mas é uma maneira de amenizar a confusão levantada, aprontada. O Brasil bobeou. Desde janeiro, os indicadores já eram graves. Empresas que trabalham lá na China têm filiais onde o coronavírus começou, devem ter informado seus acionistas, etc. Serviço secreto, o que mais tem hoje em dia é serviço secreto. Sempre teve, né? Os livros do Humberto Eco que eu digo. Então, gente, vamos pedir encarecidamente ao nosso presidente Jair Bolsonaro que reveja as suas situações. Foi o caso de uma anistia aí, invente uma anistia para os filhos. Para nós é mais importante a nossa sobrevivência
Nós não podemos continuar do jeito que estamos, porque muita gente poderá morrer às vésperas de uma solução mundial. Para quê, né, gente? Vamos aguentar, vamos cuidar. Todos têm feito o possível. O Papa, por exemplo, não para de rezar, né? Tá certo? Cada um faz em função daquilo que sabe e pode. Eu estou aqui implorando ao presidente que tome juízo. Obra parada. Um perigo. Problema da dengue. Já estava vendo hoje a notícia de que crianças estão morrendo aqui no Paraná por causa da dengue. É importante que o pessoal se conscientize da necessidade de cuidar de qualquer terreno, imóvel abandonado, parado, obra parada, coisas assim. Demonstrar que micro-organismos que estão presentes na nossa saliva, né, nas mãos, eles podem ser transmitidos pela proximidade entre as pessoas, se elas não se protegem, se não mantêm distância. O que a gente quer é ver como micro-organismos vivos saem de uma pessoa e vão parar em outra. Esse experimento, por razões de biossegurança, não poderia ser feito com o coronavírus. Haveria risco de infecção para a nossa equipe e também para as pesquisadoras. Mas vírus se comportam no ar de uma maneira muito parecida com bactérias e fungos. E com esses, a gente consegue trabalhar com segurança. A nossa principal ferramenta vai ser o meio de cultura. Essa plaquinha aqui que tem nutrientes que favorecem o crescimento das colônias de bactérias. E quando elas crescem, elas ficam assim, ó, visíveis a olho nu. No primeiro experimento, o voluntário conversa a meio metro de distância do manequim, ambos sem máscara. A placa com o meio de cultura foi fixada no rosto do boneco. Dá para ver quando as gotículas de saliva voam na direção dele. 24 horas depois, 10 colônias de bactérias ficaram grandes o suficiente para serem vistas sem microscópio. A pesquisa repete a simulação, mas agora com a máscara no manequim. Com a proteção, nenhum micro-organismo foi detectado no rosto. As pesquisadoras então usam um método científico para induzir um espirro, uma haste com algodão. Quando ninguém usava máscara, o manequim recebeu inúmeras bactérias no rosto. Mas quando o boneco estava protegido, nenhum micro-organismo foi localizado nele. Agora, a 2 metros de distância, voluntários e manequim com os rostos desprotegidos. Conversando de longe, as partículas que saíram das bocas dos voluntários não chegaram até o boneco. Mas quando o espirro é induzido, o manequim foi contaminado. De máscara, as gotículas até atravessam o acessório durante o espirro, mas a distância impede a contaminação do boneco. O uso de máscara, a distância de segurança, são os recursos, junto com a lavagem das mãos e o uso de antissépticos como o álcool em gel, são recursos que nós temos para diminuir o risco de infecção. São medidas muito simples que basta só a gente introduzir no nosso cotidiano. A reportagem mostrou um experimento. Não custa lembrar que na hora de espirrar, a recomendação é sempre cobrir o nariz e a boca com o antebraço, mesmo que esteja usando a máscara. Demonstrar que micro-organismos que estão presentes na nossa saliva, né, nas mãos, eles podem ser transmitidos pela proximidade entre as pessoas, se elas não se protegem, se não mantêm distância. O que a gente quer é ver como micro-organismos vivos saem de uma pessoa e vão parar em outra. Esse experimento, por razões de biossegurança, não poderia ser feito com o coronavírus. Haveria risco de infecção para a nossa equipe e também para as pesquisadoras. Mas vírus se comportam no ar de uma maneira muito parecida com bactérias e fungos. E com esses, a gente consegue trabalhar com segurança. A nossa principal ferramenta vai ser o meio de cultura. Essa plaquinha aqui que tem nutrientes que favorecem o crescimento das colônias de bactérias. E quando elas crescem, elas ficam assim, ó, visíveis a olho nu. No primeiro experimento, o voluntário conversa a meio metro de distância do manequim, ambos sem máscara. A placa com o meio de cultura foi fixada no rosto do boneco. Dá para ver quando as gotículas de saliva voam na direção dele.
24 horas depois, 10 colônias de bactérias ficaram grandes o suficiente para serem vistas sem microscópio. A pesquisa repete a simulação, mas agora com a máscara no manequim. Com a proteção, nenhum micro-organismo foi detectado no rosto. As pesquisadoras então usam um método científico para induzir um espirro, uma haste com algodão. Quando ninguém usava máscara, o manequim recebeu inúmeras bactérias no rosto. Mas quando o boneco estava protegido, nenhum micro-organismo foi localizado nele. Agora, a 2 metros de distância, voluntários e manequim com os rostos desprotegidos. Conversando de longe, as partículas que saíram das bocas dos voluntários não chegaram até o boneco. Mas quando o espirro é induzido, o manequim foi contaminado. De máscara, as gotículas até atravessam o acessório durante o espirro, mas a distância impede a contaminação do boneco. O uso de máscara, a distância de segurança, são os recursos, junto com a lavagem das mãos e o uso de antissépticos como o álcool em gel, são recursos que nós temos para diminuir o risco de infecção. São medidas muito simples que basta só a gente introduzir no nosso cotidiano. A reportagem mostrou um experimento. Não custa lembrar que na hora de espirrar, a recomendação é sempre cobrir o nariz e a boca com o antebraço, mesmo que esteja usando a máscara. Vale a pena começar o dia vendo noticiário estrangeiro. Esse canal aqui, que é japonês, né? NHK. Tive a chance agora de ver uma sequência de imagens muito bem feita, explicando o que é o coronavírus, o Covid, e um comentário sobre os cuidados, etc. Diagramas. É um programa muito diferente do que a gente costuma ver por aqui, onde infelizmente a rinha, né, brasiliense tem dominado o assunto. Não que a gente não tenha bons programas, temos sim. Temos programas excelentes. Mas nós precisamos de programas pedagógicos, didáticos, né, que é para todos os níveis intelectuais, desde desenhos animados, e aqui nós temos gente boa para fazer isso, até as autoridades, as agências, universidades, explicando melhor o que é o coronavírus. Quando a gente entende, fica muito mais fácil poder se proteger. Então, sugiro a todos, apesar de nem sempre dominarem a língua, a verem, uma imagem vale por 1000 palavras. Bons artistas conseguem um pincel, cinzel e martelo, até na tela de um computador, uma boa máquina fotográfica, explicar o que querem dizer. Quando você olha com atenção, você vê o cenário, a época, você vê como é que era, aprende. E no momento atual, graças à mídia internacional, digital, nós temos muita informação sobre o coronavírus. Algo que a gente não tinha na época, por exemplo, da paralisia infantil.
Muita gente foi afetada por ela, talvez sem necessidade. Até que veio a vacina. Saving, né? Interessante que as primeiras vacinas não são lembradas como as outras, mas elas existiram e com isso livraram a humanidade, em grande parte, de um pesadelo. Varíola. Então, não basta, às vezes, dizer a doença existe. Nós temos que saber como conviver com ela, como viver até que as vacinas apareçam. E a mídia internacional, digital, está mostrando hoje o que devemos fazer, né? E os recursos que já existem, né? É um negócio fantástico. Está vendo aqui a NHK e eles mostrando até recursos de distanciamento, né, em ambientes fechados, holográficos, mostrando, está muito perto, muito longe. São luxos de países ricos, não é bem o nosso caso, né? Mas nós temos que ver isso. Nossos estudantes de engenharia, de design, medicina, psicologia, sei lá, de tudo quanto é ciência, têm que aprender a ver esses programas de forma crítica, atenta, porque as informações são inúmeras, é só uma questão de querer saber. E aproveitar o que aprender para salvar gente. Para entender a humanidade, nada melhor do que livros dessa espécie. A história da vida privada. Nós gostamos, sei lá, sadicamente de ver filmes de guerra. Aviões matando, tiro, canhão. Os homens são assim, né? As mulheres são diferentes. Então nós precisamos ver, entender o passado, né? Esse livro, Os Grandes Sonhos da Humanidade, era um livro escrito por um indivíduo que promovia totalitarismo, nazifascismo, mundo soviético. Então, livros existem ao longo, assim como tem livros falando da história da humanidade, também existem os livros da época, circunstanciais, que nos permitem ver melhor o que existia. Nós temos que aproveitar isso tudo. Felizmente, as bibliotecas digitais estão crescendo. Então, você pode levar no bolso milhares de livros, né? Qualquer dispositivo eletrônico capaz de ler e interpretar isso, você pode ver, ouvir, acessibilidade, isso tudo pode ser usado por qualquer pessoa. As comunidades mais pobres precisam se organizar para isso. Igrejas, templos, né? E nesses tempos de coronavírus, oferecer oportunidades, né? Com laptops, computador de mesa, é um software que consiga abrir isso tudo. O imperialismo da informática é cruel. O ideal seria que, na área cultural,
nós pudéssemos usar um software livre, no caso do Linux, ou algo especial desenvolvido país a país, dentro da sua realidade social. Mas, na pior das hipóteses, vamos ver os noticiários. E, se possível, os noticiários estrangeiros. Eles dizem muito. Essa discussão entre a cloroquina, hidroxicloroquina, e o Covid e vacina, mexe com os americanos e os brasileiros. É uma piada, né? A gente vê o pessoal discutindo isso como se fosse uma questão de política eleitoral. A favor e contra qualquer remédio, muita coisa pode ser dita. Então, o fundamental é o pessoal saber usar. E aí existem os especialistas, os médicos. Não pode ser coisa futebolística, dizer, eu sou a favor, eu sou contra. Nós temos que ter serenidade. Mas em época de política, é muito difícil, de eleições, é muito difícil acreditar que a serenidade seja possível. Um bom exemplo israelense. Em vez de ficarem brigando em tempos de coronavírus, dois líderes com plataformas políticas bem diferentes se uniram para administrar Israel num momento tremendamente delicado, que é o da pandemia do coronavírus. Israel mostra, assim, mais uma vez, um grau de maturidade política, de inteligência, que falta, inclusive, naqueles que dizem que são simpatizantes deles. Exemplo israelense, não sei se é Knesset, como é que é o nome do parlamento lá, primeiro, os dois primeiros ministros, a simbiose muito inteligente, merece ser estudado, aprendido, para evitar guerras, conflitos e fragilidades num momento tão delicado. Passado o impacto, a emergência do coronavírus, ou vamos dizer, atenuado, e agora que a maioria das cidades e estados nos Estados Unidos estão preparados para atender seus doentes, vem a reabertura econômica. A reabertura econômica depende muito disso, de ter médicos, hospitais, respiradores, remédios, enfermeiros. É uma estrutura colossal para
poder atender a o que acontece, o que já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer em muitos lugares do mundo. Inclusive aqui no Brasil, nós vemos o desespero do ministro da Economia, uma pessoa brilhante, acho que é o maior comunista do governo. Igual a ele, nunca vi. Enfrentando os banqueiros, gente. Coisa inédita. E o coronavírus. Então, os Estados Unidos, que estão gastando trilhões de dólares, eles podem, né? Tem crédito para enfrentar o coronavírus. Eles agora entram na etapa de reabertura gradual da economia, apesar de alguns receios, porque lá não existe o SUS, lá não tem o sistema estatal de saúde. E o que eles dizem é que as pessoas mais pobres são reféns do governo, das decisões, e estão morrendo em quantidade muito maior do que as ricas. Bem, é só ver aqui no Brasil, né? Quando uma grande autoridade fica doente, ela é testada aí de hora em hora, sei lá, de dia em dia. E tem médicos lá, dedicados a eles. Tá? Não é o caso das pessoas, das comunidades mais pobres. Isso não precisava existir no Brasil. Mas a corrupção, a incompetência de décadas e décadas de administração pública levou inclusive ao fechamento do BNH. E o resultado está aí, né? Comunidades sem serviços essenciais, água, esgoto, lixo, ao contrário, levando lixo para dentro para poder sobreviver. E nas ruas, nós vemos moradores de rua, sem nenhuma instrução, sujando as cidades. A dengue está aí. Isso é assustador. Então, falhas que Darcy Ribeiro chamou a atenção enfaticamente, muitas vezes, agora cobram seu preço no Brasil. O lazer cultural. Felizmente, a internet também oferece essas oportunidades de aprender, estudar de forma sumária, até conhecer a história da humanidade. Obviamente, cada filme desses reflete a visão religiosa, cultural, as crenças dos produtores. Mas, passeando pelos canais aí, History 1, 2, Smithsonian e outros, a gente, e até nacionais, né? A gente vai aprendendo. Então, um tempo de isolamento social, para quem tem acesso a esses sistemas, pode ser a oportunidade de aprender o que não estudaram, porque isso é importante. A ignorância no Brasil é um espanto, como diria Jô Soares.
vida e o esforço de 5 famílias, tentando manter uma forma de vida única. A ginástica física ou a ginástica intelectual? Será que nós podemos conciliar essas duas coisas? A ignorância vem da falta de ginástica intelectual. E isso é muito ruim, porque, de fato, nós precisamos aprender. E hoje em dia não há por que não aprender. Se a pessoa tiver recursos para acompanhar bons canais de televisão. O que foi escondido sobre a verdadeira Virgem Maria? Posteriormente, o Império condenou como bruxarias as mesmas atividades. O ministro Mandetta foi super didático enquanto esteve lá no ministério. O ministro que o sucede, mais cauteloso, mas aos poucos eu acho que ele está aprendendo a diferença entre demagogia, ousadia, decisões técnicas. E é até triste ver que ele está perdendo espaço, né? Nessas condições. Mas por que o isolamento? Por que o bloqueio? Por que tudo isso? Será que os caminhoneiros vão entender? Quem tem mais de 60 anos de idade por aí, mais de 50 até, é o alvo preferencial do coronavírus. Aqueles que sofrem do coração, diabéticos, fumantes. Então a luta contra o coronavírus é a favor principalmente dessas pessoas e das crianças muito novas que ainda não têm, às vezes, resistência às gripezinhas. Como eu disse, o ministro Mandetta falou, repetiu, né? Até porque nós estamos entrando no inverno, né? Estamos no meio do outono. Mês que vem começa o inverno. Estiagem, ar seco, sei lá, frio aqui no sul. Então o vírus se junta a outros vírus. Endemias, problemas. E os hospitais, como é que ficam, não é mesmo? Nós precisamos de tempo, cada cidade e cada estado, para poder enfrentar o coronavírus com sucesso. Que é do jeito que vai, talvez todos nós venhamos a ter o coronavírus. É difícil evitar. Mas cada dia que a gente vive a mais, os hospitais, ambulatórios, os médicos, o pessoal vai se preparando. Apesar daquilo que vimos lá no Pará, carregamento inteiro de respiradores que não funcionam. Quem é que errou? Foram os chineses ou foi quem comprou? Eu trabalhei em comissionamento, recepção, usinas, subestações. E aprendi a não confiar em nenhum fabricante ou empreiteira. A gente tem que estar em cima, cuidando, olhando. Tem que ter uma equipe técnica especializada. E essas equipes, às vezes, levam anos para serem formadas. O coronavírus pegou a gente de surpresa. É uma pandemia que nenhum astrólogo disse que iria acontecer. Nem
desses caras que leem cartas e coisas assim. Ela está aí. Quando ela vai terminar, é difícil de dizer, depende de bilhões, estou falando bilhões de pessoas vacinadas. É óbvio que os mais ricos vão se apropriar das primeiras vacinas. E o Brasil, até por não ter participado aquele consórcio de fabricação, desenvolvimento de vacina, para variar, não vai ser visto com grandes simpatias. Mas nós precisamos ganhar tempo. É difícil para muita gente entender isso. Porque é lógico, os caras estão com a empresinha, a empresa quebrando tudo. Como é que a gente vai explicar para essas pessoas que não devem trabalhar, né? Daí é que vem a importância de uma conciliação entre a necessidade de isolamento, se for o caso, até levar todos os idosos para a ilha de Fernando de Noronha, sei lá, não vai caber, mas isolar, né? Mas não prender, né? Eu não me considero, acho que não seria muito justo a gente ficar preso num cubículo. O que não acontece nas favelas, onde não existe como isolar. As pessoas vivem em aglomerados absolutamente insalubres sob todos os aspectos. E os nossos povos pré-colombianos, né? Descendentes de incas, astecas, a civilização marajoara, sei lá o quê, aqueles que fugiram, se embrenharam no mato e estão, quem continuou assim, absolutamente desprotegido. Nós temos Índia civilizada também, vamos dizer assim, urbano. Lá em Camboriú é até divertido de ver, às vezes. Aqui com hábitos da tribo, as crianças na calçada, a mulher sentada, o homem lá olhando, às vezes, e colaborando, eventualmente, com alguma atividade econômica. Isso a gente vê. Como também vê o contrário. Nós tínhamos tribos tão eficazes, tão trabalhadoras, que os jesuítas fizeram as missões para transformá-los em obreiros. Acabaram virando escravos dos portugueses. A civilização tem uma história maldita, mas no momento atual é muito importante se abstrair da demagogia, principalmente da demagogia e da ignorância de muitos líderes aí. Nós temos que ter cautela. E não adianta rezar, orar, pagar promessa, sei lá o quê. Na melhor das hipóteses, o cara pega a doença e passa para outra. Eu gostei de ver hoje uma ilustração da Globo mostrando um iceberg, onde há uma ponta conhecida e há o resto desconhecido. E aí? Em que espaço o nosso povo realmente está? Isso varia muito de região para região, de cidade a cidade, bairro a bairro, prédio a prédio, conjunto a conjunto. Que felizmente o ser humano não é padronizado, nem aqui, nem nas maiores ditaduras. O sonho dos ditadores é padronizar o ser humano, é transformar o homem num boneco. Nós vimos isso à esquerda, à direita, em cima, embaixo, ao longo da história, inúmeras vezes.
Então, gente, precisamos entender o que os grandes especialistas, medicina, epidemiologia, psiquiatria, psicanálise, sei lá, psiquiatria, em todas as profissões relativas à saúde física e mental, recomendam. Entre elas, fazer ginástica em casa, cuidar com a alimentação, coisas que eu insisto em dizer para os meus filhos. Que ano esse de 2020? E ainda falta muito para terminar. É até bom, né? Quem sabe até o final do ano nossos chefes tenham aprendido as lições que aparecem. E cuidado com os Estados Unidos. Donald Trump está no desespero total e absoluto para se reeleger. E as seclas dele têm dado munição para ele ser o ditador que ele pretende ser. Ministro, que vale um governo? O presidente Bolsonaro tem, infelizmente, um padrão de comunicação e alguns posicionamentos condenáveis. Talvez por causa do comportamento dos filhos, ele esteja perdendo a notoriedade, a imagem que poderia ter. Mas o ministro Paulo Guedes é fantástico. Discreto de uma certa forma, disciplinado ou até indisciplinado. Essa manchete diz muito daquilo que eu penso a respeito dele. Gosto de economia, desde criança, acho que eu conversava com meu pai sobre isso. Era um tema que ele poderia usar até com certo domínio. Afinal, ele era um empresário, comerciante, um técnico. E sofreu todos os planos, angústias, não todos, né? Ele morreu em 66. De lá para cá nós tivemos um laboratório de planos econômicos. Mas o ministro Paulo Guedes está salvando esse governo, com o Bolsonaro, o seu vice. Eu espero que fique entre os dois, porque é muito difícil de acreditar que outros, na linha de sucessão, mantenham as diretrizes, as principais providências do ministro Paulo Guedes. Infelizmente, o problema da corrupção é tremendamente sério e o juiz Sérgio Moro saiu do governo. Essa altura já dá até para saber por quê. Ele e o ministro Paulo Guedes eram a dupla de ouro que carimbava, dava valor ao atual presidente. Vamos ver se o ministro Taixo dá continuidade ao que o ministro Mandetta começou e salva o Brasil de uma tragédia muito maior. Então, até é interessante, porque o presidente Bolsonaro reuniu bons ministros. Ouvi dizer até que o Dr. Paulo Guedes andou convidando pessoas em nome do presidente da República para estarem no ministério. Se é ele o mentor, o idealizador da indicação de Sérgio Moro, parabéns. Mas o ministro Paulo Guedes é focado
está preocupado com a economia. E não é fácil, ainda mais quando o presidente ofende, agride os nossos principais clientes internacionais. O Brasil precisa exportar, precisa de investidores, e não é dentro de uma lógica radical, ideológica, que ele vai ter apoio. Ao contrário, eu já viajei muito por aí, tenho até medo de imaginar quando essa pandemia acabar e se eu estiver vivo, sair com a minha esposa por aí, ou a pé, ou de navio, ou avião, ou sei lá, para a Europa, ou principalmente para a Europa, para a Europa. Os europeus são muito ligados a questões ambientais e saúde, direitos humanos. Mas o problema dos bancos no Brasil é muito sério. O simples balanço deles ao longo desses anos mostra que ganharam fortunas em cima das facilidades que encontraram. Eu fui presidente de uma associação de concessionárias estaduais de energia. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi lá falar com aquela associação de bancos. Pô, entrou um cara lá, acho que é armênio, parecia a rainha da Inglaterra. Depois dele me fazer esperar uma meia hora, uma hora. Ele não queria conversa, não. Dizia que iriam cobrar taxas e altas, né? Ele já sabia. Pela cobrança de água, luz, de água, né? De energia elétrica. Pô, quando eles ficavam com dinheiro lá parado dentro dos bancos. Então, essa mudança que o ministro Paulo Guedes está promovendo poderá, pelo menos na área bancária, fazer com que o Brasil tenha juros, o povo brasileiro pague juros decentes, que não podia, em hipótese alguma, era continuar como estava, porque, infelizmente, as esquerdas e direitas se uniram em torno das doações dos bancos, generosas para as campanhas, etc., pelo que a gente sabe. Então, gente, tá aí. Parabéns ao ministro Paulo Guedes. Gosto de ver o trabalho dele. Livros e filmes especiais. Eu costumo registrar o que eu vejo, gosto, e graças a isso eu me lembro dos livros que eu já tive, dos filmes que eu já vi. De um jeito ou de outro eu vou matando as saudades. Nunca achei que isso fosse tão importante quanto é agora, né? Mas no império da ignorância, é bom a gente lembrar que qualquer um querendo pode estudar, aprender, deixar de ser ignorante. É muito chato, é muito triste ver as pessoas passando um recibo da própria ignorância, principalmente quando elas são poderosas e um pouco hábeis na forma de falar. Mas o presidente, ele
se der para cobrar um pênalti, eu acho que ele faz gol contra. Ele e outros precisam aprender, precisam estudar, saber que a história do universo, da humanidade, é complexa. Nós deveríamos ter um Enem para candidatos a cargos políticos. Estão anunciando o Enem desse ano, né? Poderia ser um exame equivalente em quem quer ser vereador, prefeito, deputado, presidente da República, senador, né? E inclusive testes, né? De saúde mental e física. Não que eles não pudessem ser eleitos, não. Cada povo escolhe o doido que gosta mais. A história da humanidade mostra que, democraticamente, o mundo pode ter as piores soluções. Não é que a democracia evite essas coisas. Ao contrário, às vezes é uma avenida para quem é demagogo, vamos dizer assim, competente na arte de enganar. Mas o Brasil está passando por um momento difícil. Está aí o Covid, coronavírus. É impressionante como a gente estava despreparada. E eu não canso de lembrar que há poucos anos atrás fecharam muitas faculdades de medicina por decreto. E deram um prazo para reabrir, 10 anos sem abrir novas escolas. Em vez de aprimorar a fiscalização, intervir, aprimorar essas escolas, eles optaram por fechar as escolas, né? E agora falta médico, falta enfermeira, falta hospital, falta tudo. E as faculdades de medicina, um tempo atrás, se transformaram num grande negócio. Mudaram de dono, as faculdades privadas foram vendidas por fortunas. E o povo agora não tem médico, está improvisando até. Nós estamos no início, praticamente, no Brasil, no início de uma epidemia que se transformou numa pandemia, que tem uma vantagem, né? Só mata velho. Mata jovens também. Ontem morreu um menino em Curitiba que tinha convulsões, 5 anos de idade. Um problema que ele, se sobrevivesse, com certeza acabaria tendo soluções, mas não, morreu. Nossos pêsames aos pais dele, nossa tristeza. Isso não é divertido. Mas nós temos uma Constituição boa, né? Federal, tão boa que provavelmente o Brasil deve estar exportando essa Constituição para outros países. Ela é ótima. E assim nós estamos entupidos de favelas, falta saneamento básico, água, esgoto e lixo. Dependemos de caminhoneiros radicalmente. É uma Constituição maravilhosa. As nossas endemias mandam no Brasil, né? Matam. Não matam mais do que o Covid, mas matam sempre.
algumas inclusive provocando sequelas colossais. Planejamento familiar, as nossas religiões não gostam disso. Elas querem mais ovelhas. Bem, nós temos uma Constituição que mereceria reflexões grandes, como eu vi do próprio presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, defendendo o voto distrital misto, uma lucidez incrível. Agora, é óbvio que esse Congresso não vai aprovar isso, como também não aprovaria o ministro Sérgio Moro no STF. Era uma fantasia. O Brasil precisa de um período firme, com gente boa no comando do Brasil. Mas quem são essas pessoas? Fardados, civis, uma mistura, uma ditadura mista. Já que tem o voto distrital misto, vamos falar em ditadura mista. Que critérios? É difícil, né? Nós estamos num corredor polonês aí, apanhando de todos os jeitos, por causa de uma constituinte que não foi eleita para ser constituinte. Foi eleita para formar o Congresso. Por sorte, algumas pessoas brilhantes que estavam lá dentro deram um formato razoável. Olha, é proibido falar mal da Constituição. Mas nada é tão perfeito que não possa ser aprimorada ou piorada. As emendas constitucionais, que eu acho que já formam uma montanha de ajustes na Constituição Federal, muitas delas vieram para piorar, não para melhorar. As pessoas um saneamento constitucional, talvez para não falar em nova Constituição. A Constituição nova gera uma instabilidade na economia, porque até regulamentar as leis, formalizar tudo, lá irão mais alguns anos. E o nosso povo precisa de trabalho, de oportunidade de trabalho, de educação, de saúde. Precisa renascer por decreto até. Não sei como é que isso será possível. Mas eu sugiro a leitura desses livros, alguns desses livros e filmes que eu li e vi. Porque ao longo da vida eu perdi, doei, emprestei, né? Livros que não voltaram mais, é óbvio. Mas tudo bem, livro é para a pessoa estudar, né? E é uma satisfação saber que tem gente que gosta daquilo que eu leio. Felizmente, minha vida profissional foi excepcional. E eu lecionei, fui consultor, trabalhei numa empresa fantástica que era a Copel, não sei como está hoje exatamente. Naquela época, o presidente mandava, os diretores eram poucos, hoje tem uma... Acho que deve ter diretor até de elevador, não sei. Mas a verdade é que o coronavírus impôs o isolamento social. Tomara que esse isolamento não seja um isolamento intelectual.
Tomara que a gente aproveite bem a oportunidade para trocar ideias. Não sectarismo, não propaganda fuleira de ideias. Isso aí já está cansando. Já está difícil de ver noticiário nacional aí. Nós precisamos de soluções bem pensadas, amadurecidas. O que fazer com o Brasil quando essa epidemia estiver domada? Acabar, é modo de dizer, né? Da vacina, principalmente. Hoje tudo está sendo medido pelo número de leitos em UTIs e dos médicos sobreviventes, dos médicos, das enfermeiras sobreviventes, dos faxineiros de hospitais sobreviventes, dos motoristas de ambulâncias, do IML, de tudo. Porque a essa altura já perdemos muita gente extremamente importante. E tudo indica que isso vai aumentar. Nós estamos disputando com outros países esses profissionais. Nós precisamos de mais médicos, mais enfermeiras, mais atendentes, mais profissionais na área de serviços essenciais. Nossos heróis. E as nossas forças armadas poderiam dar uma paradinha na preocupação com os vizinhos e transformar todas as suas unidades, marinha, aeronáutica, unidades terrestres, em unidades de apoio na luta contra esse inimigo invisível, visível nos cemitérios. Nós temos projetos, usar dinheiro para fazer o KC-130, por exemplo, para levar gente daqui para lá, de lá para cá, em barcos. Lá os estaleiros de Itajaí, por exemplo, saberão fazer barcos menores. Mais importante do que exportar alimentos é usá-los aqui. É mais importante do que exportar álcool gel, é usar o álcool gel aqui. Mais importante do que exportar gente, técnicos, especialistas, é criar oportunidades para eles trabalharem aqui. E mais importante que tudo, é estimular o empreendedorismo, apoiar o empreendedorismo. Por isso eu gosto muito do ministro Paulo Guedes. Finalmente, a agiotagem no Brasil parece estar sendo controlada. Isso foi um câncer colossal durante muito tempo. Algo que me dava vontade de chorar era chegar em Blumenau e ver as fábricas mudando de dono, porque os planos econômicos quebravam e os credores cobravam. Quanta coisa que a gente pode falar, não é mesmo? Mas Hannah Arendt, eu estava procurando o livro dela, fala em revolução. Um bom livro que merece ser lido. Os livros da Hannah Arendt, de modo geral, são bons de ler, gostosos de ler. Livros e filmes especiais. Eu costumo registrar o que eu vejo, gosto, e graças a isso
Eu me lembro dos livros que eu já tive, dos filmes que eu já vi. De um jeito ou de outro eu vou matando as saudades. Nunca achei que isso fosse tão importante quanto é agora, né? Mas no império da ignorância, é bom a gente lembrar que qualquer um querendo pode estudar, aprender, deixar de ser ignorante. É muito chato, é muito triste ver as pessoas passando um recibo da própria ignorância, principalmente quando elas são poderosas e um pouco hábeis na forma de falar. Mas o presidente, ele, se der para cobrar um pênalti, eu acho que ele faz gol contra. Ele e outros precisam aprender, precisam estudar, saber que a história do universo, da humanidade, é complexa. Nós deveríamos ter um Enem para candidatos a cargos políticos. Estão anunciando o Enem desse ano, né? Poderia ser um exame equivalente em quem quer ser vereador, prefeito, deputado, presidente da República, senador, né? E inclusive testes, né? De saúde mental e física. Não que eles não pudessem ser eleitos, não. Cada povo escolhe o doido que gosta mais. A história da humanidade mostra que, democraticamente, o mundo pode ter as piores soluções. Não é que a democracia evite essas coisas. Ao contrário, às vezes é uma avenida para quem é demagogo, vamos dizer assim, competente na arte de enganar. Mas o Brasil está passando por um momento difícil. Está aí o Covid, coronavírus. É impressionante como a gente estava despreparada. E eu não canso de lembrar que há poucos anos atrás fecharam muitas faculdades de medicina por decreto. E deram um prazo para reabrir, 10 anos sem abrir novas escolas. Em vez de aprimorar a fiscalização, intervir, aprimorar essas escolas, eles optaram por fechar as escolas, né? E agora falta médico, falta enfermeira, falta hospital, falta tudo. E as faculdades de medicina, um tempo atrás, se transformaram num grande negócio. Mudaram de dono, as faculdades privadas foram vendidas por fortunas. E o povo agora não tem médico, está improvisando até. Nós estamos no início, praticamente, no Brasil, no início de uma epidemia que se transformou numa pandemia, que tem uma vantagem, né? Só mata velho. Mata jovens também. Ontem morreu um menino em Curitiba que tinha convulsões, 5 anos de idade. Um problema que ele
se sobrevivesse, com certeza acabaria tendo soluções, mas não, morreu. Nossos pêsames aos pais dele, nossa tristeza. Isso não é divertido. Mas nós temos uma Constituição boa, né? Federal, tão boa que provavelmente o Brasil deve estar exportando essa Constituição para outros países. Ela é ótima. E assim nós estamos entupidos de favelas, falta saneamento básico, água, esgoto e lixo. Dependemos de caminhoneiros radicalmente. É uma Constituição maravilhosa. As nossas endemias mandam no Brasil, né? Matam. Não matam mais do que o Covid, mas matam sempre. Algumas, inclusive, provocando sequelas colossais. Planejamento familiar. As nossas religiões não gostam disso. Elas querem mais ovelhas. Bem, nós temos uma Constituição que mereceria reflexões grandes, como eu vi do próprio presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, defendendo o voto distrital misto, uma lucidez incrível. Agora, é óbvio que esse Congresso não vai aprovar isso, como também não aprovaria o ministro Sérgio Moro no STF. Era uma fantasia. O Brasil precisa de um período firme, com gente boa no comando do Brasil. Mas quem são essas pessoas? Fardados, civis, uma mistura, uma ditadura mista. Já que tem o voto distrital misto, vamos falar em ditadura mista. Que critérios? É difícil, né? Nós estamos num corredor polonês aí, apanhando de todos os jeitos, por causa de uma constituinte que não foi eleita para ser constituinte. Foi eleita para formar o Congresso. Por sorte, algumas pessoas brilhantes que estavam lá dentro deram um formato razoável. Olha, é proibido falar mal da Constituição. Mas nada é tão perfeito que não possa ser aprimorada ou piorada. As emendas constitucionais, que eu acho que já formam uma montanha de ajustes na Constituição Federal, muitas delas vieram para piorar, não para melhorar. As pessoas, um saneamento constitucional, talvez para não falar em nova Constituição. A Constituição nova gera uma instabilidade na economia, porque até regulamentar as leis, formalizar tudo, lá irão mais alguns anos. E o nosso povo precisa de trabalho, de oportunidade de trabalho, de educação, de saúde. Precisa renascer por decreto até. Não sei como é que isso será possível. Mas eu sugiro a leitura desses livros, alguns desses livros e filmes que eu li e vi. Porque ao longo da vida eu perdi, doei, emprestei, né? Livros que não voltaram mais, é óbvio.
Mas tudo bem, livro é para a pessoa estudar, né? E é uma satisfação saber que tem gente que gosta daquilo que eu leio. Felizmente, minha vida profissional foi excepcional. E eu lecionei, fui consultor, trabalhei numa empresa fantástica que era a Copel, não sei como está hoje exatamente. Naquela época o presidente mandava, os diretores eram poucos, hoje tem uma... Acho que deve ter diretor até de elevador, não sei. Mas a verdade é que o coronavírus impôs o isolamento social. Tomara que esse isolamento não seja um isolamento intelectual. Tomara que a gente aproveite bem a oportunidade para trocar ideias. Não sectarismo, não propaganda fuleira de ideias. Isso aí já está cansando. Já está difícil de ver noticiário nacional. Nós precisamos de soluções bem pensadas, amadurecidas. O que fazer com o Brasil quando essa epidemia estiver domada? Acabar é modo de dizer, né? Tiver vacina, principalmente. Hoje tudo está sendo medido pelo número de leitos em UTIs e dos médicos sobreviventes, dos médicos, das enfermeiras sobreviventes, dos faxineiros de hospitais sobreviventes, dos motoristas de ambulâncias, do IML, de tudo. Porque a essa altura já perdemos muita gente extremamente importante. E tudo indica que isso vai aumentar. Nós estamos disputando com outros países esses profissionais. Nós precisamos de mais médicos, mais enfermeiras, mais atendentes, mais profissionais na área de serviços essenciais. Nossos heróis. E as nossas forças armadas poderiam dar uma paradinha na preocupação com os vizinhos e transformar todas as suas unidades, marinha, aeronáutica, unidades terrestres, em unidades de apoio na luta contra esse inimigo invisível, visível nos cemitérios. Nós temos projetos, usar dinheiro para fazer o KC-130, por exemplo, para levar gente daqui para lá, de lá para cá, em barcos. Lá os estaleiros de Itajaí, por exemplo, saberão fazer barcos menores. Mais importante do que exportar alimentos é usá-los aqui. Mais importante do que exportar álcool gel é usar o álcool gel aqui. Mais importante do que exportar gente, técnicos, especialistas, é criar oportunidades para eles trabalharem aqui. E mais importante que tudo, é estimular o empreendedorismo, apoiar o empreendedorismo. Por isso eu gosto muito do ministro Paulo Guedes. Finalmente, a agiotagem no Brasil parece estar sendo controlada. Isso foi um câncer colossal durante muito tempo. Algo que me dava vontade de chorar era chegar em Blumenau e ver as fábricas mudando de dono.
porque os planos econômicos quebravam e os credores cobravam. Quanta coisa que a gente pode falar, não é mesmo? Mas Hannah Arendt, que eu estava procurando o livro dela, fala em revolução. Um bom livro que merece ser lido. Os livros da Hannah Arendt, de modo geral, são bons de ler, gostosos de ler. Livros e filmes especiais. Eu costumo registrar o que eu vejo, gosto, e graças a isso eu me lembro dos livros que eu já tive, dos filmes que eu já vi. De um jeito ou de outro eu vou matando as saudades. Nunca achei que isso fosse tão importante quanto é agora, né? Mas no império da ignorância, é bom a gente lembrar que qualquer um querendo pode estudar, aprender, deixar de ser ignorante. É muito chato, é muito triste ver as pessoas passando um recibo da própria ignorância, principalmente quando elas são poderosas e um pouco hábeis na forma de falar. Mas o presidente, ele, se der para cobrar um pênalti, eu acho que ele faz gol contra. Ele e outros precisam aprender, precisam estudar, saber que a história do universo, da humanidade, é complexa. Nós deveríamos ter um Enem para candidatos a cargos políticos. Estão anunciando o Enem desse ano, né? Poderia ser um exame equivalente em quem quer ser vereador, prefeito, deputado, presidente da República, senador, né? E inclusive testes, né? De saúde mental e física. Não que eles não pudessem ser eleitos, não. Cada povo escolhe o doido que gosta mais. A história da humanidade mostra que, democraticamente, o mundo pode ter as piores soluções. Não é que a democracia evite essas coisas. Ao contrário, às vezes é uma avenida para quem é demagogo, vamos dizer assim, competente na arte de enganar. Mas o Brasil está passando por um momento difícil. Está aí o Covid, coronavírus. É impressionante como a gente estava despreparada. E eu não canso de lembrar que há poucos anos atrás fecharam muitas faculdades de medicina por decreto. E deram um prazo para reabrir, 10 anos sem abrir novas escolas. Em vez de aprimorar a fiscalização, intervir, aprimorar essas escolas,
eles optaram por fechar as escolas, né? E agora falta médico, falta enfermeira, falta hospital, falta tudo. E as faculdades de medicina, um tempo atrás, se transformaram num grande negócio. Mudaram de dono, as faculdades privadas foram vendidas por fortunas. E o povo agora não tem médico, está improvisando até. Nós estamos no início, praticamente, no Brasil, no início de uma epidemia que se transformou numa pandemia, que tem uma vantagem, né? Só mata velho. Mata jovens também. Ontem morreu um menino em Curitiba que tinha convulsões, 5 anos de idade. Um problema que ele, se sobrevivesse, com certeza acabaria tendo soluções, mas não, morreu. Nossos pêsames aos pais dele, nossa tristeza. Isso não é divertido. Mas nós temos uma Constituição boa, né? Federal, tão boa que provavelmente o Brasil deve estar exportando essa Constituição para outros países. Ela é ótima. E assim nós estamos entupidos de favelas, falta saneamento básico, água, esgoto e lixo. Dependemos de caminhoneiros radicalmente. É uma Constituição maravilhosa. As nossas endemias mandam no Brasil, né? Matam. Não matam mais do que o Covid, mas matam sempre. Algumas, inclusive, provocando sequelas colossais. Planejamento familiar. As nossas religiões não gostam disso. Elas querem mais ovelhas. Bem, nós temos uma Constituição que mereceria reflexões grandes, como eu vi do próprio presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, defendendo o voto distrital misto, uma lucidez incrível. Agora, é óbvio que esse Congresso não vai aprovar isso, como também não aprovaria o ministro Sérgio Moro no STF. Era uma fantasia. O Brasil precisa de um período firme, com gente boa no comando do Brasil. Mas quem são essas pessoas? Fardados, civis, uma mistura, uma ditadura mista. Já que tem o voto distrital misto, vamos falar em ditadura mista. Que critérios? É difícil, né? Nós estamos num corredor polonês aí, apanhando de todos os jeitos, por causa de uma constituinte que não foi eleita para ser constituinte. Foi eleita para formar o Congresso. Por sorte, algumas pessoas brilhantes que estavam lá dentro deram um formato razoável. Olha, é proibido falar mal da Constituição. Mas nada é tão perfeito que não possa ser aprimorada ou piorada. As emendas constitucionais, que eu acho que já formam uma montanha de ajustes na Constituição Federal, muitas delas vieram para piorar, não para melhorar.
As pessoas não saneamento constitucional, talvez para não falar em nova Constituição. A Constituição nova gera uma instabilidade na economia, porque até regulamentar as leis, formalizar tudo, lá irão mais alguns anos. E o nosso povo precisa de trabalho, de oportunidade de trabalho, de educação, de saúde. Precisa renascer por decreto até. Não sei como é que isso será possível. Mas eu sugiro a leitura desses livros, alguns desses livros e filmes que eu li e vi. Porque ao longo da vida eu perdi, doei, emprestei, né? Livros que não voltaram mais, é óbvio. Mas tudo bem, livro é para a pessoa estudar, né? E é uma satisfação saber que tem gente que gosta daquilo que eu leio. Felizmente, minha vida profissional foi excepcional. E eu lecionei, fui consultor, trabalhei numa empresa fantástica que era a Copel, não sei como está hoje exatamente. Naquela época o presidente mandava, os diretores eram poucos, hoje tem acho que deve ter diretor até de elevador, não sei. Mas a verdade é que o coronavírus impôs o isolamento social. Tomara que esse isolamento não seja um isolamento intelectual. Tomara que a gente aproveite bem a oportunidade para trocar ideias. Não sectarismo, não propaganda fuleira de ideias. Isso aí já está cansando. Já está difícil de ver noticiário nacional aí. Nós precisamos de soluções bem pensadas, amadurecidas. O que fazer com o Brasil quando essa epidemia estiver domada? Acabar, é modo de dizer, né? Tiver vacina, principalmente. Hoje tudo está sendo medido pelo número de leitos em UTIs e dos médicos sobreviventes, dos médicos, das enfermeiras sobreviventes, dos faxineiros de hospitais sobreviventes, dos motoristas de ambulâncias, do IML, de tudo. Porque a essa altura já perdemos muita gente extremamente importante. E tudo indica que isso vai aumentar. Nós estamos disputando com outros países esses profissionais. Nós precisamos de mais médicos, mais enfermeiras, mais atendentes, mais profissionais na área de serviços essenciais. Nossos heróis. E as nossas forças armadas poderiam dar uma paradinha na preocupação com os vizinhos e transformar todas as suas unidades, marinha, aeronáutica, unidades terrestres, em unidades de apoio na luta contra esse inimigo invisível, visível nos cemitérios. Nós temos projetos, usar dinheiro para fazer o KC-130, por exemplo, para levar gente daqui para lá, de lá para cá, em barcos, lá os estaleiros de
Itajaí, por exemplo, saberão fazer barcos menores. Tá? Mais importante do que exportar alimentos é usá-los aqui. É mais importante do que exportar álcool gel é usar o álcool gel aqui. Mais importante do que exportar gente, técnicos, especialistas, é criar oportunidades para eles trabalharem aqui. E mais importante que tudo é estimular o empreendedorismo, apoiar o empreendedorismo. Por isso eu gosto muito do ministro Paulo Guedes. Finalmente, a agiotagem no Brasil parece estar sendo controlada. Isso foi um câncer colossal durante muito tempo. Algo que me dava vontade de chorar era chegar em Blumenau e ver as fábricas mudando de dono, porque os planos econômicos quebravam e os credores cobravam. Quanta coisa que a gente pode falar, não é mesmo? Mas Hannah Arendt, que eu estava procurando o livro dela, fala em revolução. Um bom livro que merece ser lido. Os livros da Hannah Arendt, de modo geral, são bons de ler, gostosos de ler. Mentiras piedosas, né? Nós temos que ter pena do povo brasileiro. Sai da frigideira, cai no fogo, transita entre situações gravíssimas. O Brasil é um país que tem tudo para ser rico, poderoso, independente. E não é. Hoje nós vimos a coletiva em que o ministro Paulo Guedes falou bem. Ele é genial. Mas a minha dúvida é se ele não estaria sendo piedoso, simplesmente. Quando procura, de uma forma ou de outra, dizer que o nosso presidente pensou certo, agiu certo. Agora, cá para nós, é melhor acreditar, né? Me engana que eu gosto, né? Um impeachment, um processo forçado de substituição de um presidente da República é um trauma colossal. Custa muito caro para o povo e para o país. Até porque o Congresso normalmente se aproveita disso para querer mais do que merece. Nós estamos numa situação delicada. Eu gosto de ver o Dr. Paulo Guedes, a Excelência Paulo Guedes. Ele é genial e hoje ele mostrou uma qualidade que eu não conhecia tão bem, a capacidade de falar com clareza, com inteligência. Ele não estava lendo discurso, não. Ele falava ali de coração e dando ao presidente da República todos os créditos positivos de tudo que ele faz. Tomara que seja assim.
É o nosso desejo. O Brasil não pode gerar miséria, tem que gerar riquezas, empregos, dignidade. Ainda que a indignidade venha de questões policiais, que mais cedo ou mais tarde o nosso povo poderá resolver. Nesse momento, diante dessa zorra total que se transformou a política brasileira, o melhor que nós podemos fazer é valorizar o ministro Paulo Guedes. Ele tem boas propostas. E o problema do isolamento, lockdown, etc., tem muitas formas de se realizar. Não é questão de ser vertical, horizontal, oblíquo, transversal. Não. É analisar cidade por cidade, bairro por bairro, região por região. É óbvio, cada lugar desses tem uma forma de ser trabalhada. Até porque não adianta impor leis que o povo local não entende, não compreende, não aceita. É perder tempo. As pessoas só aprendem, muitas vezes, chorando. Como dizia um amigo, Márcio Cury, o melhor estilo gerencial é um tapa e um beijo. É assim que nós temos que lidar com a nossa realidade política atual e torcer para que os melhores ministros tenham o espaço que merecem, o poder que precisam, a força necessária até a próxima eleição para a presidência da República.